Doutor Arlélio, é uma honra imensa ter o senhor aqui conosco nos estúdios da Secretaria de Comunicação do nosso Tribunal do Trabalho da Terceira Região. E eu começo indagando o senhor, diante dessa função tão importante do Ministério Público do Trabalho, né, que a Constituição trouxe, diante das formas modernas de trabalho em condições análogas de escravo, que nós sabemos que existem, infelizmente, ainda hoje, quais que são as principais atividades econômicas que são denunciadas perante o Ministério Público do Trabalho? Olá, o Ministério Público do Trabalho recebe centenas de denúncias por ano sobre essa condição de trabalho escravo, sobre o resgate que é feito com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público e outras entidades que combatem o trabalho escravo. O mais comum, a atividade econômica mais comum é a agropecuária, principalmente na área de produção do carvão vegetal, do café e agroflorestal. O que a gente percebe é o seguinte, que não há um meio específico que isso acontece. Acontece em todos os meios, como dito pelo Dr. Calazans. Também acontece nas cidades, na área têxtil, na construção civil. E a partir dessas denúncias, são comuns os acordos serem firmados, os termos de ajuste de conduta, no caso, são comuns ou não? Bom, em 90% dos casos, nós conseguimos firmar termos de ajustamento de conduta, que são os famosos TACs, onde a gente exige do empregador que tenha uma conduta legal, sem permitir que na sua atividade haja o trabalho escravo e suas consequências, porque o trabalho escravo inclui, como o Dr. Calazans falou, várias atividades, a falta de alimentação adequada, falta de banheiros, toda a série de situação que coloca o trabalhador em condição muito precária e muito intimidatória para a sua vida, né? Porque ele, às vezes, se parece como um animal preso num curral. Então, nós chamamos esses empregadores, que para nós chamamos de empregadores escravagistas, para que ajuste conduta. Eles firmam um termo de ajustamento de conduta, pagam as indenizações, conforme proposto pelo Ministério do Trabalho, e ainda a gente estabelece algum tipo de condenação pecuniária para que ele repense, no futuro, manter esse tipo de atividade ilegal, que é contratar trabalhadores na condição análoga de escravo. Tem um efeito pedagógico, né, doutor Arlélio? Efeito pedagógico. E, via de regra, esses TACs são cumpridos ou acaba sendo necessário o ajuizamento da ação civil pública? Bom, 90% dos termos de ajustamento de conduta que firmamos com esses empregadores irregulares são cumpridos. Os outros 10% nós temos que ajuizar as cobranças pela Justiça do Trabalho. Eu gostaria de acrescentar uma situação, complementando o que o doutor Calazans disse, porque nós estamos aqui, o Calazans há tantos anos no Ministério do Trabalho, já foi superintendente há muitos anos, nós estamos atuando há mais de 20 anos nessa chaga que é o trabalho escravo. Mas agora nós estamos com a outra empreitada, que é não o resgate, porque o resgate é consequência. Nós queremos prevenir. Então, abrir uma nova ala, que é a prevenção do trabalho escravo, com seminários, com cursos, com parcerias com o TRT, com os outros órgãos, para que a comunidade saiba que, efetivamente, existe o trabalho escravo e ele tem que ser combatido. Então, nós temos que abortar antes que o trabalhador escravo chegue no ambiente de trabalho insalubre, perigoso, sem segurança e passe a ser escravo. Se a gente abortar antes, a gente vai conseguir diminuir os resgates, né? E como Minas Gerais já é campeã há 5 anos nos resgates, se a gente prevenir, talvez a gente consiga, ao longo de alguns anos, reduzir, talvez não eliminar, porque isso depende de políticas de Estado que nós não temos. Isso é muito importante, porque a sociedade não sabe o que é o trabalho escravo, Sim. como se dá o trabalho escravo. Então, atuando nessa prevenção, levando conhecimento para a sociedade, eu acho que nós podemos conseguir extinguir o trabalho escravo no Estado. A doutora Paula e o doutor Arlélio é bom
É bom que vocês estão falando, porque isso é muito importante, porque as pessoas às vezes perguntam, mas existe trabalho escravo ainda? E eu quero falar para vocês que a imagem que tem do século XVIII, XVII, é aquela pessoa presa, chicoteada, a população negra, né, que vem da África. Pessoal, trabalho escravo é toda essa condição que o Dr. Lélio falou, degradante. A pessoa é contratada para um trabalho, não recebe salário, não recebe alimentação direito, não dorme no chão muitas vezes, não tem mínimo de dignidade, não tem um mínimo de dignidade, não tem um lugar para fazer suas necessidades, não tem uma água potável para beber, toma banho às vezes na água gelada. Então, as condições que você põe o trabalhador para executar aquele serviço caracterizam o trabalho análogo à escravidão. Por isso que isso tem em todos os lugares. Como o doutor Lélio falou, a grande maioria na agropecuária, mas tem na cidade. Então é isso, não tem aquele sujeito preso, acorrentado, espancado, chicoteado, mas você leva aquela pessoa a ter todo um tipo de humilhação, todo tipo de aviltamento. E aquilo ali caracteriza o trabalho escravo. E como, de novo, o doutor Lélio falou, é claro que nós chegamos com a fiscalização e resgatamos essas pessoas. Mas quanto tempo que essas pessoas estão ali? 30 dias? 60 dias? Estão ali presas? Estão ali sofrendo? É claro que se nós, com a nossa inteligência, com a nossa competência, com o estudo, fazer essa prevenção que o doutor Lélio propôs, e eu chegar antes e evitar que essa pessoa vá para esse trabalho análogo à escravidão, vá para esse tipo de quase cativeiro, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa, que nós estamos prevenindo antes, chegando antes nas cidades do interior, impedindo o tráfico, impedindo as pessoas de deslocamento. Por isso que a gente precisa de toda a sociedade, por isso que a gente precisa de todos os atores atuando junto para que a gente possa fazer esse verdadeiro trabalho para erradicar em Minas e no Brasil essa grande chaga, que é isso que eu falei, é as condições de trabalho degradantes, humilhantes, que é, sem dúvida nenhuma, o trabalho análogo à escravidão. Foi muito importante essa ponderação que o doutor Arlélio fez e que o doutor Calazans fez, da atuação interinstitucional, né, doutora Paula? E é mais ou menos isso que o nosso programa de enfrentamento ao trabalho escravo busca fazer, né, o programa republicano do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, diante disso, eu queria que a senhora pudesse nos falar como que nós, enquanto Poder Judiciário, que em regra e por mistério constitucional a gente só atua por provocação, como que nós podemos agir, como que nós podemos atuar para dizimar essa terrível chaga? Ótima pergunta, doutora Adriana. O que o judiciário pode e deve fazer nesses casos? Isso é muito importante, é fundamental. Eu acredito que para efetiva libertação do nosso país, né, abolição de fato do trabalho escravo, para nós acabarmos com a escravidão aqui no país, é necessária a atuação de todos os envolvidos, de todos os segmentos, seja do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, do Ministério Público do Trabalho, de toda a sociedade, trabalhadores e empregadores, todos eles. Primeiro, para que atuem conjuntamente, primeiro, nós precisamos de mudar essa mentalidade de banalização da exploração do trabalho humano, de aceitação do rompimento da dignidade humana. Nós temos que mudar essa mentalidade, mudar essa cultura de coisificação do trabalhador, de desrespeito à dignidade humana. E da nossa parte, do Poder Judiciário, eu não tenho dúvidas que é essencial a participação do Judiciário, ela é extremamente importante. Por exemplo, a interpretação conferida pelo Poder Judiciário, ela pode fazer a luta avançar ou retroceder, né? Ela pode fazer com que esse conjunto de normas que nós já conquistamos, que a Constituição Federal já conquistou, ele retroaja no tempo e a gente perca com isso o que nós já ganhamos até hoje no combate ao trabalho escravo, porque a Constituição nos deu muito e nós não podemos voltar para trás, nós não podemos retroceder. E nós temos no ordenamento jurídico brasileiro vários instrumentos para combatermos a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, mas nós precisamos aplicá-los, nós devemos aplicá-los. Em 2022, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
fez uma recomendação de que o Poder Judiciário observasse em suas decisões todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e também a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como que fizesse a convencionalidade das leis, das nossas leis internas, à luz desses instrumentos internacionais. E quais, por exemplo, são esses instrumentos que nós devemos e podemos usar nos julgamentos? Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção sobre a Escravatura, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Declaração de Princípios e de Direitos Fundamentais da OIT, a Convenção Internacional 29 e 105 também da OIT. Além disso, doutora Adriana, é muito importante, há cerca de 15 dias, o TST lançou o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. E esse protocolo, ele é importantíssimo, ele dá para o julgador o caminho que ele deve seguir quando se deparar com um caso que possa configurar o trabalho análogo ao de escravo. Por exemplo, com pagamento, como o doutor Calazans falou, pagamento de salários irrisórios, em face de jornadas exaustivas, em ambientes de trabalho degradantes. Outro exemplo, com alojamentos precários ou insuficientes, com má qualidade, com má alimentação, fornecimento de má alimentação ou não fornecimento de alimentação, não fornecimento de água potável. Isso tudo são possíveis exemplos, é claro, de trabalho escravo e que o protocolo ele leva para o julgador, né, essa visão, ele determina que o julgador, quando for analisar qualquer caso desse, ele tem uma sensibilidade, ele interprete à luz da dignidade humana, com uma sensibilidade especial. E para que isso seja possível, ele faz também, aplica a possibilidade de inversão do ônus da prova, de flexibilização das regras processuais em atendimento a essas pessoas vulnerabilizadas. Porque nós sabemos que nós precisamos de cumprir a Agenda 2030 da ONU. Então, o protocolo é mais um instrumento que nós temos para alcançarmos e chegarmos nessa Agenda 2030 e acabarmos com a escravidão moderna no nosso país, especialmente no nosso estado de Minas Gerais, que, como dizem por aí, é o líder, né, é o mais ranqueado dos estados acerca do trabalho escravo.